Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Lá em Filipenses 1, 28, 29, a palavra diz assim: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Paulo aqui está falando sobre portar-se dignamente diante do Evangelho de Cristo, né? Ele está falando aqui sobre você, como você deve se portar, como você deve temer e tremer a respeito do Evangelho de Cristo, né? Por isso que ele diz assim: e nada vos espanteis, porque muitos vão resistir. Não se espante, porque haverá resistência, porque o que você recebeu é um presente maravilhoso, é a salvação, a sua salvação. Isso para o mundo não tem como explicar, o mundo não consegue entender. Então você é um privilegiado, então comporte-se com dignidade, porque o seu comportamento vai influenciar naqueles que muitas vezes você está falando de Deus, mas eles podem não entender naquele momento, não aceitar naquele momento, porque tudo também é plano de Deus, mas o seu comportamento pode influenciar até na vida daqueles que você nem está falando de Deus. Então, que adianta eu, por exemplo, trazer uma palavra aqui para você, ler a Bíblia, falar de Deus, e eu tenho um comportamento, não me comporto com dignidade diante do Evangelho de Cristo. Não só na igreja, né? Porque às vezes a pessoa pode se comportar como um santinho na igreja, mas quando chega em casa agride a esposa, agride o filho, ou vice-versa. É um mau caráter, não honra os seus compromissos, não respeita as pessoas, ofende, xinga no trânsito, fecha as pessoas no trânsito, como a gente vê, depois diz que é cristão. Hoje está na moda ser cristão gay, por exemplo, né? Está na moda, pode ser gay, pode ser comunista. Hoje está na moda ser cristão e ser comunista, né? Então, assim, comporte-se com dignidade diante do Evangelho de Cristo, porque você é o embaixador de Cristo. E as lutas, elas virão, não tem como, as lutas virão, e muitas vezes até maior do que era antes, porque agora você está representando o reino de Deus neste mundo, nesta terra. E o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não caiu as escaras ainda, ele não consegue entender isso. No 29 diz assim: e a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, foi concedido a você. Você recebeu um presente, o maior presente que você poderia receber, que é cair as escaras e você receber a Cristo, o Espírito Santo e a salvação. Não existe nada mais importante que isso. Então você é um privilegiado. Você recebeu esse presente. Mas você também tem que crer que Jesus é galardoador daqueles que o buscam, e crer que você vai padecer por ele, né? Que não só crer nele, mas também crer que você vai padecer por ele. Então, medita nesta palavra. Se você muitas vezes está falando de Deus para alguém e a pessoa não está ouvindo, como eu falo para muitas pessoas até dentro da minha casa,
E as pessoas ficam olhando para você, ou muitas vezes quer mudar de assunto. Ontem mesmo, na minha casa da minha mãe, eu comentando com uma pessoa da família. Então assim, eu determinei por mim mesmo, falei, Deus, eu só vou falar do seu nome quando o Senhor mandar, ou quando eu sentir no coração de que aquela pessoa ali quer ouvir a tua palavra, porque eu não vou jogar pérolas aos porcos. Então assim, o que é jogar pérola aos porcos? Quando você fala de uma joia maravilhosa, de uma coisa preciosa, e as pessoas ignoram. Então você também tem que entender isso. Nós também temos que entender isso. Talvez não é o tempo da pessoa, né? Talvez ela não foi escolhida, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, quando você ouvir essa palavra, agarre ela como se fosse a coisa mais preciosa, como se você estivesse caindo num precipício e alguém estendesse uma corda de salvação para você, uma corda de amor. Agarre essa palavra e fala, Senhor, tem que ser para mim, eu tenho que ser escolhido também, eu quero ser escolhido. Busque isso, como se isso fosse, como se você anseie pela palavra, anseie pelo Evangelho de Cristo, como a corça anseia por água, como se você estivesse no deserto e alguém trouxesse para você um copo de água, tá bom? Medita nessa palavra, que Deus possa te dar sabedoria, discernimento, que Satanás não roube de você essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém. Glória!